Oi, gente, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Mister Soluções na área. Quero bater um papo com meus amigos. Papo reto, desculpa aí, tô fechando meu computador aqui para não ficar refletindo aqui na minha lateral, no meu campo de visão. Ok. Tudo bem com vocês, pessoal? Boa noite, boa noite. Eu quero bater um papo com vocês aqui. Sabe, a vida da gente, ela tem um efeito. Eu vou chamar de um efeito. Joana falou, estamos aqui para ouvir. A vida da gente, ela tem um efeito. Eu estava lendo um livro esses tempos atrás e falava sobre efeito borboleta. O que é o efeito borboleta? A batida da asa de uma borboleta pode encontrar uma corrente de ar que multiplica esse efeito tão pequeno que ela se encontra com uma outra corrente de ar e lá na frente ela pode se tornar um grande tornado, um grande furacão. Efeito borboleta. Quero falar sobre reverberação. O que é reverberação? No meu estúdio aqui, eu tive que colocar isopor nas paredes, coloquei espuma aqui atrás de mim, coloquei inventei um negócio aqui no teto que não funcionou, tá? Se algum dia você inventar de fazer isso, saiba que isso não funcionou. Eu coloquei aqui bloquetes de isopor no teto para melhorar a reverberação, mas não melhorou. No fim acabou que melhorou com as espumas e quando eu coloquei todos os móveis. Reverberação é o efeito de quando você fala ou faz um som, ele vibrar, vai e volta, bate e rebate. A nossa vida, ela tem esse efeito. Muitas vezes, olha aí, ó, olha o efeito reverberação aqui, ó. Já vou começar mostrando para vocês o que é reverberação na prática, tá bom? Essa pessoa aqui, ó, o Ig do Vale, ele falou assim, ó, devolve meu dinheiro, veiaco. E eu quero bater um papo aqui com vocês sobre reverberação. O que está reverberando na minha vida esses dias, esse tipo de coisa aí, me deixou doente. Me deixou doente. Esses dias eu fiquei tão doente que eu nunca desmaiei na minha vida. Eu desmaiei 2 vezes em uma noite. Bati a cabeça e quase sofri um acidente grave, batendo a cabeça num lugar perigoso. Porque reverberou uma atitude minha. Eu me associei com uma pessoa que valoriza mais dinheiro do que relacionamento. Briguei várias vezes com essa pessoa porque ele estava deixando pedidos atrasar e as pessoas me chamando de golpista. Eu sei que o povo brasileiro está assombrado. Essa semana teve uma pessoa que chegou ao cúmulo de entrar em contato comigo. Eu dei uma consultoria gratuita ensinando ele como fazer o reparo da casa dele. Entreguei o link do produto. No site está escrito que 5 dias, demora até 5 dias para receber o código de rastreio. Mas a pessoa, 2 dias depois, já estava aqui brigando comigo no meu WhatsApp, enchendo o meu saco, porque queria o código de rastreio. Falei, rapaz, eu te dei consultoria gratuita, eu te tratei muito bem, tô te pedindo para tu falar no suporte e tu tá me tratando dessa forma. Eu acho que não vale a pena mais cuidar, ajudar seguidores. Eu preciso realmente ser inacessível, tal qual os outros influencers. Tem gente por aí que com 100 mil seguidores você não sabe o WhatsApp dele e nunca vai ter contato com ele. Eu estou chegando em 2 milhões de seguidores, ainda respondo meus seguidores, bato papo, dou consultoria de graça, tento ser humano o máximo possível. Agora, eu me associei com uma pessoa mau caráter. E eu já rompi a sociedade, está aqui o boletim de ocorrência, já tenho inclusive audiência marcada na delegacia para o dia 17/5 sobre o inquérito policial e nós estamos entrando com a liminar para liberar o Shopify, que o miserável também tirou o acesso meu, para me prejudicar, para provocar isso aí, ó. Efeito borboleta acontecendo na minha vida.
eu fiquei doente por conta disso aí. Sabe por quê? Vou falar desse assunto daqui a pouco. Eu quero te pedir, por favor, me perdoa. Me perdoa. Eu errei. Eu me associei com alguém que não tem um caráter igual ao meu. Mas eu vou resolver. Assim que liberar o acesso do Shopify, eu vou entregar todos os pedidos. Vou resolver. Porque eu tenho caráter. E eu vou mostrar para vocês nessa live aqui, que é sobre esse assunto que eu quero falar. Inclusive, coincidência, né? Vou destravar aqui porque... Vou desfixar o comentário. Vamos começar aqui, vamos conversar sobre a reverberação, o efeito borboleta. Sabe, gente, a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós temos ação e reação, ação e reação, ação e reação. Reverberação. Tudo que você planta, você colhe. Eu plantei errado, me associei a alguém que eu não conheço o caráter. Porque é um estudante de medicina, porque parece um gentleman, porque tem uma conversa bonita, porque não sei o que, porque não sei o que. E eu, desculpa aí, gente, me perdoa. Mas eu me lasquei, eu fiquei até doente por conta dele. Então, eu quero falar um pouco sobre esse efeito reverberação aqui, que está acontecendo comigo, para não acontecer com você. Em primeiro lugar, a nossa vida, ela começa pelo sentido espiritual. Espiritual. E a nossa vida espiritual, o nosso espírito tem 3 funções. Anota aí se você puder, tá? Aprenda. Isso aqui é uma aula. O nosso espírito tem 3 funções: intuição, consciência e comunhão. É na intuição que nós devemos saber se vamos ou não nos associar com alguém. É na intuição que nós devemos perceber se vale a pena ou não fazer algum negócio. É na intuição que nós devemos avaliar o que nós estamos com vontade de fazer, se é bem ou mal, se é bom, se é a vontade de Deus ou não. É na intuição. Mas nós temos também a consciência. E a consciência é aquela parte que nos diz que nós estamos para errar ou que nós acabamos de errar. É na consciência que você reconhece que pecou. Eu tenho a consciência que eu errei. Eu tenho a consciência que eu errei me associando com alguém que não tem um caráter igual ao meu, que talvez não foi criado tal qual eu fui criado. Eu fui criado numa casa que eu nunca vi meu pai receber uma cobrança. Eu nunca vi meu pai ser chamado de picareta ou de veaco, como eu acabei de ser chamado. Morro de vergonha disso e fiquei doente por isso. Nunca devi um centavo para ninguém e me orgulhava disso, de nunca ter sido chamado de pilantra ou de veaco ou de golpista. Me orgulhava disso, agora já não me orgulho mais. Porque eu já estou sendo chamado mesmo, e tem razão, pode chamar de veaco mesmo. Só vou poder entregar depois que a justiça autorizar. Porque eu estava aqui entregando e estava aparecendo outros golpistas para receber o que não tem direito de receber. Porque, infelizmente, nesse Brasil é assim, quando tem uma calamidade, alguém se aproveita da calamidade para tirar proveito. Igual o nosso presidente querido aí, aproveitando a calamidade, que está todo mundo prestando atenção no Rio Grande do Sul, e querendo enfiar a faca na jugular de todo mundo, colocando 60% de taxa nas coisas que a gente tenta comprar de fora. É um amor, né, o pai dos pobres. Deixa eu te falar, a intuição vai te ajudar a perceber, igual o sexto sentido da mulher, se é bom, se é perigoso, se não é. A consciência te fala que você errou ou que você está para errar. Agora tem uma outra parte que é mais importante ainda, que afina as duas partes. Você já ouviu a história do lenhador, a história do machado afiado? Essa semana eu estava cortando árvore aqui na chácara, que hoje eu moro numa chácara, e eu afiei o machado e eu lembrei dessa história. Havia uma competição de lenhadores, onde quem derrubasse mais árvore e mais lenha ganhava a competição. E ficou para a final um senhorzinho fraquinho, magrinho, idoso, e um bombadão daquele que o braço dele é grosso igual a coxa da gente. E o bombadão olhou pro velhinho e falou: tadinho, dá até dó. E o velhinho, na boa, foi lá cortar a árvore dele. E toda hora o bombadão olhava para ele e via ele lá embaixo da árvore. Falava: tá descansando de novo, tadinho, o velhinho já não aguenta mais trabalhar não. E no final do dia, o velhinho derrubou o dobro de árvore do bombadão. E aí foram saber por quê.
e descobriram que enquanto o velhinho estava lá na sombra, ele ia lá na sombra para afiar o machado. Afiar o machado. Machado afiado bate na árvore e tira pedaço. Machado cego bate na árvore e reverbera. Volta, estremece o músculo da gente. O bombadão não sabia que tinha que afiar o machado. Derrubou metade do fraquinho. Eu quero te falar, na comunhão com Deus, é o momento que você afia seu machado. Eu estou tendo pouca comunhão com Deus. Reconheço isso. Reconheço isso porque na falta de comunhão, a gente faz negócio errado. Na falta de comunhão, a gente se associa com pessoas erradas. Na falta de comunhão, a gente deixa a água de fora entrar no navio. E o navio afunda com a água que tem dentro e não com a água de fora. É na comunhão com Deus que você blinda o seu coração para não deixar esse tipo de coisa que aconteceu aqui afetar a sua vida. Eu fiquei doente, porque eu não estava aguentando ver pessoas me chamar de golpista. Doente a ponto de desmaiar 2 vezes em menos de 1 hora. Eu nunca tinha desmaiado na minha vida. Mas eu decidi que eu não vou mais ficar doente. Pode chamar do que quiser. No dia que a polícia liberar, no dia que a justiça liberar, eu vou entregar todos os pedidos. E ainda vou dar a viravolta por cima disso aqui. E a minha loja, o meu nome, vai ser um dos mais conhecidos desse país como gente honesta. Por quê? Porque eu creio no dono da guerra. O Senhor dos Exércitos é o meu Senhor. Então, eu quero te falar, nós precisamos muito de comunhão com Deus. Comunhão com Deus para ter uma consciência afinada e para ter uma intuição aguçada a ponto de perceber o perigo antes de chegar no perigo. Perceba isso. Então, reverberação na vida espiritual. Agora vamos para a reverberação na vida emocional, que é o que aconteceu comigo. Na vida emocional nós temos pensamentos, sentimentos e vontade. Nós também na alma temos 3 funções. Tudo no homem é múltiplo de 3. O espírito tem 3 funções, a alma tem 3 funções e o corpo também tem 3 funções. E nós somos 3. Eu sou um espírito que tem uma alma e mora num corpo, você também. Então, na nossa emoção, nas nossas emoções, na nossa alma, nós temos pensamentos, sentimentos e vontade. Se você não vencer o seu pensamento, você vai permitir ele virar um sentimento. E se você não vencer o sentimento, ele vai virar uma vontade, uma decisão. E é aí que você peca, é aí que você erra. Então eu pensei em ganhar dinheiro. Eu senti a vontade de ganhar dinheiro, porque eu passei um ano trabalhando sem ganhar nada. No Instagram nós somos escravos. É uma vergonha falar isso. Agora eu vou começar a produzir conteúdo para o Facebook primeiro. Aliás, eu vou apresentar uma coisa para vocês. Vou lançar em primeira mão. Quem está na minha live aqui agora vai ver em primeira mão, tá? Eu tenho uma notícia para vocês. Um lançamento novo. A partir dessa semana, talvez amanhã, eu sou o Mr. Marreta. Mr. Marreta. Tá ao contrário aqui porque eu não estou usando aplicativo. Ó. Essa marreta aqui, ó, vai ser para testar as coisas. Se for bom, eu vendo. Se for ruim, eu quebro. Eu vou ser o Mr. Marreta daqui para frente. Então, eu quero que você entenda que eu passei por todo esse problema porque eu pensei em ganhar dinheiro. Porque o Instagram nunca me pagou nem um centavo de nada. E eu preciso ganhar dinheiro para viver, para prosperar. E aí eu aceitei a proposta da pessoa de montarmos a loja junto, mesmo sem eu confiar, mesmo fazendo um contrato, mesmo eu contratando uma plataforma para prestação de conta, e ele foi cortando a plataforma e as coisas para não deixar eu perceber as contas. Sabe quando você vai ganhando a confiança devagarinho e vai deixando a coisa meio nublada, meio no escuro? Foi assim que aconteceu. Mas foi porque eu pensei em ganhar dinheiro, depois senti a vontade de ganhar dinheiro, depois eu decidi ganhar dinheiro, acompanhado de uma pessoa que eu não conhecia. Erro meu, reconheço isso. E eu quero te falar, quer ser um vencedor na vida? Vença seus pensamentos ruins antes de virar um sentimento. Se você não vencer ele enquanto vira um sentimento, vai dar mais trabalho para vencer depois.
E depois, quando virar vontade, meu amigo, aí tu vai ter que suar gota de sangue, como Jesus suou lá no Getsemane. Jesus chorou e suou gotas de sangue, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele falou: a minha alma está angustiada até a morte. O problema dele estava na vontade. Ele já pensava em cumprir o propósito, ele já sentia o desejo de cumprir o propósito, mas a vontade dele era não passar pelo que ele passou. E não pense que é a cruz, tá? O problema de Jesus não era a cruz. O problema de Jesus era o momento de perder a comunhão com o Pai. Foi o único momento que ele reclamou na cruz do Calvário. Eli, Eli, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? Agora Jesus, alguém que é eterno, que deixou o céu, que sabia que ia ressuscitar, sabia que voltaria a receber a glória. Ele suou gotas de sangue e chorou 3 vezes no Getsemane para não perder a comunhão com o Pai por algumas horas ou por alguns dias. Eu e você somos tão bocó que a gente perde a comunhão com Deus constantemente e nós não percebemos. Você está pegando o fio da meada? Você está entendendo qual é o problema da sua vida? Você está entendendo qual é o meu problema? Quanto mais comunhão com Deus, mais percepção espiritual do mundo invisível, do caráter das pessoas, das ciladas do diabo, das coisas que o inimigo inventa para tentar destruir o propósito de Deus na nossa vida. Eu reconheço que o meu erro é falta de comunhão. Eu reconheço que eu sou falho nisso. Eu reconheço. E eu quero que você aprenda com o meu erro. Por favor, aprenda com o meu erro. Busque ter mais comunhão com Deus, que a tua consciência vai ficar aguçada, que a tua intuição vai ficar aguçada. Você vai vencer seus pensamentos ruins. Você vai vencer seus sentimentos ruins. Você vai vencer sua vontade ruim. Sabe, gente, é normal o ser humano ter desejo ruim. É normal. Mas não é normal você decidir por algo ruim, não é normal. Enquanto é pensamento e sentimento, ainda está fácil, mas quando você tem a vontade, a Bíblia diz que a vontade já é pecado. Exemplo, Jesus falou assim, ó: a lei diz não matarás, eu porém vos digo, se um homem se encolerizar contra o seu irmão, desejar matar, já matou. A lei diz não adulterarás, eu porém vos digo, se um homem olhar para uma mulher com intenção impura, quer dizer, ele está enxergando já o ato, ele já está programando o ato, ele já está se enxergando, praticando, já adulterou. A intenção para Deus já é pecado. E se você não vencer a sua vontade, ela se torna intenção. Então, eu quero que você entenda que a sua vida tem um efeito reverberação, um efeito borboleta em todas as áreas da sua vida. Eu falei do espiritual e do emocional, agora eu quero te falar da vida financeira. Na vida financeira também eu quero falar de 3 partes. Primeiro, ganhar. Segundo, gastar. E terceiro, investir. Sabe como é que você vai prosperar na sua vida financeira? Se você conseguir fazer mais dinheiro, gastar menos dinheiro e investir dinheiro. É assim que você prospera. Caso contrário, você pode se registrar como pobre, porque você vai viver pobre a vida toda. Mister, mas eu ganho muito pouco, não tem como investir. Primeiro você muda a mentalidade. Você gasta 99% do que você está ganhando. Separa nem que for R$1 por mês. Coloca dentro de um frasco, dentro de um porquinho, dentro de uma lata, dentro de qualquer coisa. Abre uma conta bancária
Conta digital não paga mais nada. Abre uma conta bancária e todo mês você coloca, mesmo que for R$1. Faça sua mente acreditar que você está posicionado para prosperar. No dia que você mudar sua mentalidade, a tua mente vai fazer o teu corpo andar na direção da prosperidade. E aí você vai começar a trabalhar um pouco mais, fazer algum trabalho extra, se capacitar mais e vai começar a guardar R$10, depois R$100, depois R$1.000. E aí você começa a investir, começa a prosperar. Vença primeiro o seu pensamento de pobre. Eu não dou conta de juntar, eu não consigo ganhar mais, eu não posso prosperar, eu nasci para ser pobre. Mete a marreta nesse pensamento seu. Faça algo extra. No seu trabalho é possível vender doce. Faz brigadeiro e leva lá para vender. Faz cocada e leva lá para vender. Eu conheço um cara de Itu que vende mais ou menos umas 100 cocadas todo dia. R$8 uma cocada. Quer dizer que aquele cara fatura R$800 por dia. Ele deve gastar uns 300 para fazer a cocada. Ganha R$500 por dia. Agora eu te pergunto. É difícil fazer cocada e levar no seu trabalho para vender? É difícil fazer brigadeiro e levar no seu trabalho para vender? É difícil fazer um bolo de pote e levar no seu trabalho para vender? É difícil você representar uma empresa como essa que eu represento e ganhar 25% de comissão sem investir nem um centavo? É difícil para você? Se for difícil para você, eu diria que você precisa da marreta do Mister para mudar sua mentalidade. Deixa eu te falar. Sua vida financeira está reverberando aquilo que você aprendeu a vida toda. Eu aprendi quando eu era criança a poupar. Isso reverbera na minha vida até hoje. Eu nunca gasto mais do que eu ganho. Nunca. Nunca. Eu voltei dos Estados Unidos montado numa grana. E eu montei um negócio. E aí eu vou aproveitar para dar uma dica para vocês aqui. Eu montei um negócio no Mercado Livre. Nunca se envolva com o Mercado Livre, tá? Vou fazer uma propaganda negativa para eles aqui. Nunca se envolva com o Mercado Livre para vender, só para comprar. Para comprar é o paraíso, para vender é o inferno. Nunca se envolva com o Mercado Livre para vender, você vai ser escravo. Escravo. Eu perdi tudo que eu trouxe dos Estados Unidos trabalhando com aquele povo. Como, mister? Assim, ó. Eu decidi que eu ia vender fone de ouvido, tipo AirPod. E aí eu vendia perdendo 5, 10 reais em cada fone para ranquear o anúncio. Quando o anúncio pegava 3.000 visualizações e começava a ser visitado, estava na primeira página, aí chegava lá a Apple e denunciava meus anúncios dizendo que era falsificação. Como assim falsificação? Eu comprava com nota fiscal, vendia com nota fiscal. Se entrou no Brasil com nota fiscal, não deve ser falsificação? Então quer dizer que só pode existir um tipo de marreta no mundo? Ou existem muitas marretas e as outras são falsificação? Então quer dizer que só pode existir um tipo de caneta no mundo? As outras são falsificação? Só existe um carro no mundo? Os outros são falsificação? Mas o Mercado Livre só dá moral para os ricos. O Mercado Livre só dá moral para os mega milionários, aqueles que têm loja oficial. Nunca venda nada no Mercado Livre. A menos que você seja fabricante, exclusivo, não tem concorrente nenhum, senão você é escravo. Você dá 20% para ele e sobra para você 5% de prejuízo. De lucro não, de prejuízo sobra para você. E eu perdi uma grana violenta com aquele povo. Sabe por quê? Porque eu sou um cara muito trabalhador. E eu tinha vontade de ter um e-commerce. E eu falei, vou realizar meu sonho. Virou um pesadelo, mas pelo menos eu desencanei. Eu sou um cara visionário. E eu vou te falar, a minha vida financeira reverbera desde criança, porque eu sempre poupei, sempre gastei menos. E eu estava falando que eu cheguei com uma grana violenta, e quando eu cheguei no Brasil, falei para minha mulher assim, olha, nós não vamos ficar no Brasil. Então eu não vou montar uma casa chique. Nós vamos improvisar tudo, porque nós vamos embora. Até hoje, eu moro no improviso. Comprei geladeira usada, fogão usado, sofá usado, a cama eu peguei de volta a minha que estava guardada, armário usado, comprei tudo simples, porque eu vou embora desse país. E da outra vez que eu fui embora, eu vendi minhas coisas fiado e perdi um monte de amigos, porque nenhum pagou. Perdi as coisas e os amigos. Então dessa vez não vai acontecer isso de novo. Eu não jogo dinheiro fora, simples assim. Eu não pago juro comprando carro fiado.
Eu não pego dinheiro emprestado. Eu nunca pago uma fatura de cartão de crédito, o mínimo. No dia que acontecer isso comigo, eu corto o cartão de crédito. Se você é alguém que usa cartão de crédito e paga o mínimo, eu vou te falar, você está condenado à pobreza. Se você não pode pagar toda a fatura do cartão, quebra essa porcaria. Isso aí é um câncer na sua vida. Porque, infelizmente, nesse país aqui, cartão de crédito é agiota legalizado. É crime emprestar dinheiro a juros nesse país, isso é agiota. Eu não sei por que eles permitem cartão de crédito cobrar 15% de juro. Eu não sei. Só pode ser porque o governo fica com 10 e deixa 5 para o cartão de crédito. Só pode ser. Lá nos Estados Unidos não existe cartão de crédito parcelado. Você usa cartão de crédito, mas paga uma vez só. É uma parcela, não existe parcelamento. Para quê? Para não existir juro desse jeito. Você compra um carro aqui, você paga 3 carros. Quando você termina de pagar, você tem a metade de um, porque ficou velho. Deixa eu te dar um conselho. Use um carro que seja bom, que não fique quebrando toda hora e sai fora de prestação. Só vale a pena financiar um carro se esse carro for te pagar a prestação e um pouco mais. Por exemplo, apareceu uma oportunidade de trabalho que só é muito boa, mas só dá certo se for com um carro zero. Aí você pega esse carro zero, compra a prestação, paga com aquela grande oportunidade de trabalho e ainda sobra dinheiro para você. É uma ferramenta. Carro tem que ser ferramenta de trabalho e não luxo. Sabe aquele povo bobo que não tem uma casa para morar, mas tem um carrão de última geração na garagem? Desculpa aí, se você é um desse, me perdoa. Me perdoa, mas você está sendo bobo. Competir com o vizinho porque comprou um carrão, você tem que comprar um melhor? Desculpa aí. Isso é bobagem. Você tem que competir, sabe o quê? Quanto de patrimônio você tem. Quantos apartamentos você tem alugado. Quantos terrenos você tem. Eu tenho 8 imóveis alugados. 4 apartamentos de 2 quartos e 4 kitnets de 1 quarto. Não estou falando isso para me orgulhar, não. Estou falando isso para dizer para você que mesmo assim, eu estou morando aqui numa edícula, na chácara da minha sogra. Uma edícula. Sabe por quê? Porque eu não vou jogar dinheiro fora. Não vou. Estou me preparando para ir embora do Brasil daqui a alguns anos. E eu não vou deixar nada para trás. Eu não vou jogar dinheiro fora. Eu quero envelhecer bem. Mas tem gente que gosta de ostentar. Tem gente que gosta de jogar dinheiro fora. Tem gente que gosta de chegar num bar e falar: aqui tudo é por minha conta. Deixa eu te falar uma coisa, essas pessoas que você está falando assim, tudo é por minha conta, eles não são capazes nem de carregar teu caixão quando tu morrer. Imagina pagar teu caixão. Larga a mão de ser bobo, cuida da sua vida e deixa os outros cuidar da dele. Isso é besteira. A vida financeira, ela prospera quando você faz mais do que você gasta e aí sobra para investir. É assim que você vai prosperar. Caso contrário, vai reverberar só pobreza na sua vida, a vida toda. Vamos continuar. Quero falar um pouco aqui sobre o efeito borboleta na vida conjugal. Reverberação na vida conjugal. Para quem é casado, você vai entender mais ou menos o que eu vou falar. Deixa eu ligar aqui o cabo do celular para não morrer, tá bom, gente? Para não cair a bateria que está quase morrendo. O nosso casamento também, nossa vida conjugal também tem 3 áreas que eu quero falar. Família, companheirismo e sexo. Em primeiro lugar, num relacionamento, a gente tem que valorizar a família. E quem é a família, mister? Família sou eu, minha mulher e meus filhos. Mas os meus filhos casaram. Então agora a família sou eu e minha mulher. No inglês, os pais são parents, parentes. Então meus filhos agora são meus parentes. Família agora sou eu e minha esposa. Eu cuido dela, ela cuida de mim. Na vida conjugal, nós precisamos primeiro valorizar a família. Segundo, valorizar o companheirismo. Deixa eu te perguntar, você apoia o teu cônjuge? Você está de ombros com o seu cônjuge? Ou você está dando beijinho no ombro? Ou você não se importa com o sofrimento dele ou dela? Ou você nunca incentiva? Ou você não tem uma palavra de apoio? Ou você é do tipo,
ema, cada um com seu problema. Se você é do tipo ema, você está condenado a morrer sozinho. Ser jogado talvez num asilo, quando ficar velho, ou morrer à míngua dentro de casa, sem ninguém cuidar de você. Agora, se você é um homem ou uma mulher de aliança, provavelmente você vai ter alguém para cuidar de você quando você ficar velho. E eu estou vivendo isso de perto. Eu vejo aqui a minha sogra, tadinha. Ela tem Alzheimer e afasia. Ela já não sabe algumas coisas. Ontem aconteceu uma coisa engraçada. Estava sentado assim na frente dela e umas pessoas sentadas de costa para ela lá comendo. De repente ela começou a se coçar assim. E aí minha mulher falou para mim assim: tia, olha para minha mãe. A minha sogra estava com a blusa aqui em cima assim e os peitinhos dela balançando. E aí minha esposa falou assim: mãe, não pode, mãe. Aí baixou a blusa e ela erguendo de novo. Perdeu a consciência. Perdeu a consciência. Isso é uma coisa que não faz mal. Mas e se ela não tivesse cuidados e fizesse algo perigoso? Por exemplo, abrir o gás do fogão, ou pegar uma faca para fazer alguma coisa e se machucar, ou tentar sair caminhando e se perder, como tem muita gente que tem esses problemas assim, se perde na rua, ou cair e se machucar. Você sabe qual é a importância que você precisa dar à família para que você seja bem cuidado na velhice? Ou você acha que não vai ficar velho? Porque a segunda opção para não ficar velho é morrer. Eu acho que ninguém quer a segunda opção. Então, deixa eu te dar um conselho. Seja companheiro, seja amigo, seja investidor. Essa semana, minha mulher, semana passada, me agradeceu porque eu estou aqui em Botucatu. Eu saí de Itu, morava no meu prédio, em um dos meus apartamentos, e vim morar aqui nessa kitnet da chácara aqui, para facilitar a vida da minha esposa. E a minha também, é claro, né? Porque enquanto ela estava cuidando da mãe dela aqui na semana, que era a semana dela, eu ficava lá sozinho. Agora, pelo menos, ela está aqui. Enquanto ela estiver cuidando da mãe dela, eu estou ajudando ela e ela está cuidando de mim também, porque não é fácil ficar sozinho. A gente vive sem dinheiro, mas não vive sem mulher. Deixa eu te falar. Ela não precisa agradecer. Eu estou plantando para colher, porque a vida é uma semeadura e o efeito borboleta vai acontecer. A reverberação vai acontecer na vida de todos nós. Você quer colher? Então plante. Se quer viver bem, proporcione bem-estar para outras pessoas. Então, na vida conjugal, família, companheirismo e sexo. Por que eu coloquei o sexo por último? Porque o sexo é como o brindar de duas taças. Plim! Sexo é comemoração de bem-estar. Você não faz sexo para ficar bem. Eu sei que homem faz sexo para ficar bem. Se o homem tiver com raiva, ele faz sexo, ele fica bem. Se ele tiver nervoso, ele faz sexo, ele fica bem. Se ele tiver triste, ele faz sexo, ele fica bem. Se ele tiver quebrado financeiramente, ele faz sexo e se sente bem. Se a mãe dele morreu, ele faz sexo e se sente bem. Homem é assim. Se você quiser descobrir se o homem quer sexo, coloca o dedo no nariz dele assim, ó. Se ele estiver respirando é porque ele quer. Mas a mulher não. A mulher, ela quer fazer sexo para comemorar o bem-estar, para comemorar um momento, para comemorar a felicidade. E nós, homens, temos a tendência de pensar diferente. Eu quero te dar um conselho, para você e para mim. Valorize mais o bem-estar e o companheirismo do que o sexo, porque aí o sexo vai acontecer como duas taças brindando. Isso vai fazer a sua vida melhorar. E muito, muito. Agora eu quero falar da vida profissional. Mister, mas você já falou da vida financeira. Sim, mas a vida profissional, ela é outra coisa, não é a vida financeira. Na vida profissional nós temos também, eu quero falar de 3 áreas. Capacitação, dedicação e reconhecimento. Vida profissional requer capacitação.
Vou falar para vocês, a minha primeira profissão de verdade foi relojoeiro. Eu trabalhei 10 anos consertando relógio. Sabe como começou isso? Se alguém aqui for mais ou menos da minha época vai lembrar quando começaram a lançar aqueles reloginhos quadradinhos que aparecia só a carreirinha de número assim, ó. Relógio a pilha. A gente chamava de relógio a pilha. Reloginho digital. Eu tinha uns 10, 12 anos de idade naquela época e o meu tio, ele vendia relógios. Aí ele tinha lá um montão de reloginho daquele com defeito e eu sempre fui um cara curioso. Sempre fui um menino curioso, gostava de desmanchar brinquedo, fazer brinquedo, estragar brinquedo, fabricar meus brinquedos, carrinho daqueles de brincar na rua, a gente fazia, pegava lata de óleo, cortava com um martelo e uma faca, fazia a lateral de uma caminhonete, outra lateral, usava umas madeiras e montava o carrinho e depois botava fecho de mola e roda e saía pra rua brincar. Meus brinquedos era eu que fazia. Meu pai não dava muito brinquedo pra nós. Então eu cresci sendo um menino curioso. E aí eu falei pro meu tio assim, tio, deixa eu consertar esses relógios aí. Ele falou, você tem coragem? Eu falei, tenho. Aí ele falou, então conserta de ameia. Aí me deu um pacotão de relógio. Eu fui lá e consertei. Aí eu consertei 10, ficou 5 para ele, 5 para mim. Eu fui vender os relógios e com isso despertou o interesse de ser relojoeiro. Falei pro meu pai, pai, eu quero ser relojoeiro. Ele falou, então tá bom, vou comprar um curso para você. Comprou um curso do Instituto Rio Branco aqui de São Paulo. Eu estudei, pratiquei, estraguei o relógio da minha mãe, o relógio Oriente automático, foi o primeiro relógio automático que eu consertei, eu estraguei, vou negar não, estraguei, não prestou, virou sucata para tirar a peça depois. E depois eu me tornei um grande relojoeiro, consertei carrilhão, consertei cuco, consertei cronógrafo, consertei de tudo, 10 anos eu consertei relógio. Dedicação. Capacitação vem através de dedicação, muito estudo e muita prática. Capacitação vem de muita prática. Você quer ter uma vida profissional próspera, abençoada? Então se capacite. Estude muito. Faça muito. Faça muito. Faça muitas vezes. Ah, mas eu não sei fazer, não tem problema. É melhor feito do que perfeito. Comece fazendo errado. E depois você vai melhorando, 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 melhorando. Até ficar bom. Perfeito não vai ficar nunca. Mas vai ficar bom. E se ficar bom, já dá prosperidade. Você acha que foi fácil para mim trabalhar no digital? Com 50 anos de idade, 51 anos de idade, começar? Não foi fácil. Não foi fácil. Foi uma decisão e uma dedicação. Hoje eu tenho 2.600.000 seguidores nas duas contas principais e mais uns 10 esparramados nas outras contas. Por quê? Porque eu me dediquei e eu me capacitei. Eu comprei uma formação que eu gastei 28 mil reais. Vou até fazer propaganda aqui do cara. Érico Rocha. Érico Rocha. Fórmula de lançamento. Eu comprei o Fórmula, gastei 3 mil. E comprei o Insider. Paguei 25 mil numa mentoria de 1 ano. Para aprender a fazer algumas coisas no mundo digital. E foi lá que eu aprendi a mexer com o Instagram. Deixa eu te falar. Depois da capacitação e da dedicação, aí vem o reconhecimento. O reconhecimento é isso que eu tenho hoje. E está crescendo, e eu sei que vai crescer muito. Pode ser que algum dia eu chegue a 5 milhões de seguidores. Pode ser. Não é difícil. Isso aqui vai me ajudar a crescer, viu, gente? O Mr. Marreta. Eu vou lançar o primeiro vídeo, talvez, essa semana ainda. Eu já pedi um monte de produto. Vai chegar para mim. Eu vou testar. Se for bom, eu vendo. Se for ruim, eu vou meter a marreta. Vou quebrar. Mr. Marreta. Então, eu quero te dizer que a dedicação atrai o reconhecimento. Se você é um funcionário capacitado e dedicado, teu patrão vai te reconhecer. E se ele não reconhecer, um outro vai te reconhecer. Você vai despedir o patrão. Porque hoje em dia está difícil encontrar gente capacitada e dedicada. A maioria das pessoas hoje estão assim, ó, acomodadas, braço cruzado. Não faço nada além daquilo que eu fui contratado para fazer. Ajuda na marreta. Se você vier aqui, você pode quebrar no meu lugar. Deixa eu te falar. Quando você é do tipo que não faz nada além do que você foi contratado para fazer, você tem dias contados nessa empresa. Isso aí dá certo quando você tem um concurso público.
Funcionário de prefeitura, por exemplo. Você passa num lugar, tem um monte de funcionário de prefeitura, um trabalhando e 10 conversando. Acho muito feio uma pessoa trabalhando e um monte de gente conversando. Muito feio. Mas paga mal, o povo ganha uma merreca, não tem prazer de trabalhar. E os que são proativos ficam ali até arrumar um emprego de verdade, que prospera, que tem plano de carreira, que pode ajudar a pessoa. Deixa eu te falar, se você se capacitar e se dedicar, você vai ser reconhecido em qualquer lugar. Audiência é reconhecimento. 64 pessoas me assistindo é reconhecimento e eu agradeço muito vocês. Isso é reconhecimento. Vida profissional prospera quando você se capacita, se dedica, aí sim você vai ter o reconhecimento. E por fim, eu quero falar de network. O que é network? Relacionamento. Na sua vida, todo relacionamento vai causar alguma coisa na sua vida. Não existe relacionamento em vão. Não existe relacionamento neutro. Não existe network sem resultado. Ou ele vai produzir efeito positivo ou negativo. Ou ele vai te colocar na lei da gravidade ou na lei da aerodinâmica. Me diz com quem tu anda e eu te digo quem tu serás ou quem tu és. Network é uma das coisas mais importantes da nossa vida. É só você observar. É só você observar as pessoas da sua infância com quem você andava e você vai saber que eles são mais ou menos do nível que você se tornou. Sabe aqueles meninos que começaram a fazer amizade com os outros meninos da rodinha da maconha? A maioria deles progrediram no tráfico, na droga, e a maioria já morreu. Dificilmente você encontra um drogado com 70 anos de idade. A não ser que seja aquela pessoa tranquila que fumou uma maconhinha só para relaxar, mas nunca se envolveu de fato nas drogas, para ir para cocaína, para o crack, para o tráfico, para o roubo, para bagunça. Porque, desculpa, deixa eu te falar, ninguém faz dinheiro suficiente para usar crack e cocaína na idade de adolescente, sem roubar. Um adolescente nunca ganha bem. O dinheiro de um adolescente nunca é suficiente para comprar cocaína e crack. Nunca. Se o pai for muito rico, sustenta o vício do filho por algum tempo. Se for muito rico, sustenta por algum tempo, até cansar. Se não, todos que se afundam no crack, na cocaína, na heroína, no que for, vai roubar, vai assaltar, vai fazer bagunça, senão não consegue pagar a droga. É muito dinheiro para o salário de um adolescente. Quando ele começa a usar droga na adolescência, vai se perder. Agora, se começar a usar droga depois de rico, talvez consiga sustentar o vício. Porque um homem com 50 anos talvez está ganhando 50 mil por mês, ele gasta 10 mil de droga por mês e toca a vida. Agora me diz quem é o menino com 20 anos de idade que ganha 10 mil reais por mês. Onde existe isso? Não existe. E não é difícil gastar 10 mil reais com droga por mês, não. Porque quando o cara fica viciado mesmo, ele fuma um papelote cada meia hora, cada uma hora. Nunca usei droga na vida, viu, gente? Estou falando do que eu ouvi por aí. Passa o efeito de um tiro, ele quer outro. Essa é a verdade. Vira zumbi. Então, deixa eu te falar, o network nunca é neutro. Ande com quem é maior que você e você vai crescer. Ande com quem é menor que você e você vai diminuir. Ande com quem é preguiçoso e você vai ser preguiçoso. Ande com quem é proativo e você vai ser proativo. Ande com quem é culto e você vai melhorar sua linguagem. Ande com quem fala errado, daqui a pouco você está falando errado. Ande com quem fala palavrão e daqui a amanhã ou depois você está falando palavrão. Ande com quem nunca fala palavrão e você vai ser uma pessoa polida. E eu não estou falando aqui que eu sou polido não, eu sou bruto. Conto piada, falo palavrão às vezes. Estou errado, reconheço que eu estou errado. Onde que eu aprendi isso, Will? Onde você aprendeu isso, Will? Não sei, talvez assistindo coisa na televisão.
Há uns tempos atrás eu gostava muito de assistir Moção, Paulinho Gogó, Mateus Ceará, para dar risada. Talvez tenha sido nesses ambientes aí. Porque eu fui criado na igreja, meu pai nunca falou palavrão, minha mãe também não, meus irmãos também não. Mas, fazer o que, né? Network. Deixa eu te falar. No network tem 3 partes também que eu quero falar. E a primeira delas é doação. Doação. Network não é para receber, é para doar. É isso aí, o velho ditado diz: quem anda com pouco come farelo. Com certeza. Network é sobre dar e não sobre receber. Quando você entra numa amizade para servir, para ajudar, para investir na vida da pessoa, com certeza você vai colher investimento na sua vida. Então, depois de investir, depois de doar, você encontra acolhimento. As 3 partes do network que eu quero falar é doação, acolhimento e relevância. Quando você entra num relacionamento para doar, eu vou te falar um exemplo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu passei uma fase difícil. Aliás, a minha vida é cheia de fases difíceis, né? Eu estou passando outra fase difícil agora. Não sei. Ou eu sou muito bobo, ou tem um projeto muito grande de Deus na minha vida, porque o diabo está sempre tentando atrapalhar a minha vida. Sabe, quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu estava meio sem propósito, sem fazer nada, porque eu saí de lá como pastor auxiliar, e eu cheguei aqui numa gana, numa vontade de sair por aí pregando nas igrejas. Fecharam as portas para mim, travaram tudo, ninguém me deu oportunidade na denominação onde eu servi. O povo resolveu cortar minha cabeça mesmo. Tanto é que depois eu precisei sair da denominação. E aí eu fiquei meio sem propósito. Aí eu fui pro Lions Club. Falei, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar pessoas. E aí eu fui pro Lions Club para servir. E eu comecei a servir. E eu fiz amizades ali no Lions Club que me ajudou demais na vida. Demais. Além de ter um propósito, além de ter uma ação social de vez em quando para fazer, eu fiz relacionamentos que me ajudaram a resolver problemas. Eu colhi o que não plantei, porque eu estava ajudando algumas pessoas, alguém daqui me ajudou. E eu agradeço a Deus por aqueles relacionamentos que eu formei no Lions Club de Itu. Principalmente o Dr. Francisco Veras, advogado, a Kátia Steiner, a Gisela, algumas pessoas ali do Lions que me ajudaram muito. A Cristiane de Itu, que foi a pessoa que me levou para o Lions, grande amiga. Deixa eu te falar, network é sobre dar. Depois da doação você se sente acolhido, é o que aconteceu comigo, eu me senti acolhido, abençoado, ajudado. E aí depois você se torna relevante. Quando você começa a ser um doador, você se sente acolhido e depois você se sente relevante. Você se sente importante. É muito importante se sentir importante, gente. Quando você chega num lugar onde você tem amigos e você se sente acolhido, relevante, você tem vontade de ficar. Agora, você já viu aquele lugar onde a pessoa chega e o assunto acaba? Você já viu aquele lugar onde uma pessoa chega e a roda se acaba? Abre a roda, a festa fica ruim. Por quê? Porque é uma má companhia, porque é um cara chato, uma mulher chata, uma pessoa que só chega para reclamar, que só chega para fazer confusão. É horrível isso. É horrível, horrível. Deixa eu te perguntar. Você se sente amado quando você chega num lugar? Você se sente relevante quando chega num lugar? Você se sente querido quando você chega num lugar? Se você não se sente, você precisa observar os seus comportamentos, a sua conversa, as suas atitudes, o seu jeito de viver no meio do povo. Você está vivendo para servir ou você está vivendo para ser servido?
Você está vivendo para ser legal ou para ser chato? Você está vivendo para amar ou apenas para ser amado? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas pensa que os amigos são obrigados a ajudar. Ninguém é obrigado a nada. É gostoso quando você é ajudado por amor. Quando você percebe que as pessoas têm disposição de investir na tua vida porque gosta de você, não porque você está carente. É horrível receber um presente porque está precisando. Agora é uma delícia você receber um presente quando você não está precisando e você sabe que a pessoa está te dando aquele presente porque te ama, porque gosta de você. Network é sobre doação, é sobre acolhimento, é sobre relevância. O efeito borboleta na minha vida e na tua vida sempre vai acontecer. O efeito reverberação, o efeito semeadura e colheita sempre vai acontecer. E você deve escolher se você quer reverberação boa ou reverberação ruim. Energia boa ou energia ruim. Quer ter energia boa? Se conecta na comunhão com o Criador. A energia boa é a fonte da criação. A energia ruim é a fonte da destruição. É o outro lado, é a concorrência, é o capeta que usa pessoas para dar golpe, que usa pessoas para mentir, que usa as pessoas para trair, que usa as pessoas para roubar, que usa as pessoas para solapar o que é nosso. Tudo invenção do inseto, do rato velho. Deixa eu te falar, a energia boa está aqui, ó, no Espírito, em Deus. E Ele habita aqui dentro. Busque a Deus. Preserve um relacionamento com Ele. Valorize relacionamento com Ele. Tenha mais comunhão com Ele. E a sua vida vai melhorar cada dia. Você vai prosperar. Você vai ter uma vida emocional curada. Você vai ter uma vida financeira abençoada. Você vai ter uma vida conjugal abençoada. Você vai ter um network abençoado. Deus abençoe vocês, viu, gente? É isso que eu tinha para vocês hoje, porque hoje eu passei um dia difícil, mais uma vez. Não foi fácil. Mas o dia terminou. E a noite chegou. E eu estou falando de algo que eu quero viver. Ore por mim, eu oro por você. E nós vamos crescer. Tá tudo rimando aqui, né? Forte abraço, gente. Deus abençoe vocês. Compartilhe essa live. Talvez alguém vai ser abençoado por ela. Eu vou deixar salva. Que Deus abençoe vocês, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Parece que tem uma pergunta. Deixa eu ver se isso aqui é uma pergunta. Não é uma pergunta. É só para dizer para você que é um querido. Fica com Deus. Muito obrigado. Miribeck, não sei. Muito obrigado. Deus abençoe. É muito bom ouvir isso. É muito bom saber que tem gente que gosta de me ouvir. Deus abençoe vocês, viu, gente? Tenham uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.